Olá, trader global, mais uma aula dos padrões de candles, padrões de alta. Tô aqui agora com mais um padrão inclusive que esse tem regrinha, tá? Vamos ver aqui. O padrão é o padrão pinça de fundo, ou em inglês tweezer bottoms, tá? É o nome do padrão, mas em português pra gente, pinça de fundo. Aqui está a representação gráfica dele, vocês estão vendo como ele é aqui, e ele tem algumas regrinhas. Primeiro, vamos lá, né? Localizado após a tendência de baixa do preço, tá? E pode sinalizar reversão do movimento, daquela mesma forma, preço caindo, apareceu o padrão, preço subindo. Ele é formado por dois candles. O primeiro candle acompanha a tendência de queda, é um candle negativo, um candle de queda, tá? O segundo tem um corpo menor, pode ter um corpo menor, pode ter um corpinho um pouquinho maior, mas o comum é que tenha um corpo menor do que o primeiro candle, mas a condição é a mínima é igual à mínima do dia anterior, ou do candle anterior, ou do período anterior, tá? Em outras palavras, a regrinha de ouro para esse candle aqui, ó, eles são alinhados pela mínima. O tamanho do candle não vai ter tanto peso. O peso é o preço das mínimas dos dois períodos, ou dos dois candles de 1 hora, dos dois candles de 4 horas, dos dois candles diários, as mínimas têm que ser os mesmos preços, mas muito próximos. Tem gente que vai querer o mesmo preço. Eu já acho muito difícil esse negócio do mesmo preço, tá? Eu sempre dou uma margenzinha de erro para cima, uma margenzinha de erro para baixo. Talvez no exemplo prático aqui vai dar para vocês identificarem isso melhor. Vamos lá, continuando aqui, ó. A cor e o tamanho do candle não são importantes. Perceba que aqui eu já coloquei ele diferente. Eu coloquei esse aqui com sombra e esse aqui sem sombra. Mas a mínima, tá? Foi o mesmo dos dois, ó. Preço mínimo e aqui o preço mínimo, mesmo sem sombra. A cor não importa. Na maioria das vezes, ele cria um padrão sequencial. Ou pode acontecer um engolfo, uma linha de perfuração. O que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, o importante desse padrão, ele virar um padrão composto. Ele teve os dois candles com as mínimas iguais, numa tendência de baixa, numa região de fundo, tá? E acontecer aqui, ó, porque se esse candle fizer assim, é uma pinça de fundo. Mas se ele fizer assim, ó, já é um engolfo. Mas é um engolfo que partiu com mais um agravante, tá? Com mais uma confluência, que foi a pinça, que são os dois preços de mínimas iguais, tá? Os dois preços de mínimas iguais. Deixa eu colocar ele aqui para baixo de novo, vou deixar ele assim, tá? Na maioria, a principal característica desse padrão é que ele marca um suporte que o mercado não conseguiu romper em 2 períodos consecutivos. Ele tentou romper aqui, não conseguiu. Abriu o próximo aqui, tentou romper para baixo também, não conseguiu. Então, ele fez teoricamente aí um fundo duplo, tá? Que é um padrão de análise que nós vamos estudar também futuramente. Pode acontecer até de mais candles segurarem nesse suporte. Que suporte? Aquela mínima aqui, ó. Ou períodos passados, o preço ter segurado na mesma região em que a pinça está localizada. Preste atenção, além de ser tendência de baixa, região de suporte, muitas das vezes, quando isso aqui acontece, ó, segurou na mínima, o segundo candle segurou na mínima também, veio mais um candle, segurou na mínima também. Na maioria das vezes que isso acontece, quando você olhar para trás no gráfico, tá? Essa regiãozinha aqui também vai ser uma região que atrás segurou. É mais uma confluência para corroborar a força desse sinal, tá? Tá aqui o exemplo, ó. Tendênciazinha de queda, aí teve o primeiro candle, o segundo candle, os dois com a mesma mínima, tá? Se eu desse para dar um zoom aqui, ó, mas os dois tiveram a mesma mínima. E ainda, esse candle aqui, tá? O terceiro e o quarto ainda ficaram muito próximo da mínima na mesma região. Uma margem de errozinho aqui, ó, muito pequena. Depois que o mercado fez, força.
teoricamente, pessoal, o que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo que o mercado tentou romper para baixo, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Acabou que o mercado subiu, tá? E lembra da outra observação? A gente olha para trás na região, olha o que teve na região passada, fundo e fundo também muito próximos, tá? Então, mostra que nessa região atrás teve bastante negociação, o mercado também não teve força para romper o fundo aqui e também não teve força para romper o fundo aqui. Além de outros padrões de leitura gráfica que isso aqui está gerando, mas não vem ao caso agora. Mas não é à toa que depois o mercado, ó, foi embora para cima. Vou dar mais um exemplo, ó, a mesma coisa. Mercado caindo, 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 caindo. Olha só, os dois candles aqui, ó, um ficou no meio, mas esse aqui e esse aqui, o mesmo fundo, esse aqui ficou perdido no meio, mas depois, ó, o mercado deu a pernada e foi embora para cima. Mais um exemplo, mercado cai, ó, esse aqui 3 candlezinhos com o mesmo fundo, tá? Com a mesma mínima. 1, 2, 3, depois mercado para cima. Esse padrão aqui aparece muito, tá? Tem padrões que é difícil achar. Lembrando, aqui eu tô olhando tudo em gráfico diário. Esse gráfico aqui é da ação do Meta, do Facebook, gráfico diário. Perceba que ele aparece, ó. Se a gente for olhar direitinho, ele é bastante comum, ó. Aqui ficou muito próximo, aqui ficou muito próximo, ó, aqui ficou muito próximo. Esse padrão ele aparece em vários locais. Eu gosto muito também de procurar esse tipo de padrão aqui, beleza? Esse foi o padrão pinça de fundo, beleza? E até a próxima aula.